Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. O programa você assiste pela TV, simultaneamente ele é veiculado na página do canal no Facebook. E após alguns dias, esse programa vai para uma página que eu mantenho no YouTube, que chama-se Programa Mercado Futuro. E lá fica. Então, se por algum motivo você não assistiu o programa, ou assistiu e quer rever, fica lá. Vai lá, Programa Mercado Futuro, é só clicar em cima e rever ou tirar suas dúvidas, se é que você tem alguma dúvida. Bem, o Brasil, não preciso dizer a importância que tem no Brasil, tanto o setor de grãos, né, soja, milho, café, etc., quanto a área animal. O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo, é o que eu ouço dizer. Nunca fui contar, acho que não dá para contar, mas é 1.200.000.000 de cabeças. E, portanto, todos os setores ligados à pecuária, seja de corte, seja de leite, tem que ter o tamanho desse negócio. É o caso, por exemplo, da área de sanidade. Nós temos então um sindicato que congrega as maiores empresas do setor, chama-se Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o popular SINDAM, que evidentemente tem um tamanho que é o tamanho da pecuária brasileira, seja ela bovinos, suínos, aves, etc. E hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com o presidente desse sindicato, que é o senhor Elcio In. Boa tarde, Elcio, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu não falei nada errado. O Brasil Não, é um grande mercado para a sanidade, é é isso? um grande mercado para a sanidade, é um grande mercado exportador, além de ter um grande mercado interno. Também é um grande mercado exportador, 220 milhões de cabeças de gado, a gente exporta 25% do desfrute disso, é bastante, é um negócio bem interessante. Maior exportador mundial de frango também, quarto maior exportador mundial de suínos. Então temos uma evidência muito grande nesse segmento. Por isso a razão da importância da sanidade desse rebanho. Todas as grandes empresas de sanidade estão aqui, né? Sem dúvida que estão. Todas elas. Todas. O Brasil, salvando algumas exceções, é sempre o segundo mercado de todas as empresas que não são brasileiras. As empresas nacionais, óbvio, o Brasil é o grande mercado. Mas nas empresas multinacionais, invariavelmente, o Brasil é o segundo mercado em termos de importância. E é curioso porque aqui além do Brasil, que é um grande mercado, né? Você tem todos esses outros países em volta aqui, que também, seja grande ou pequeno, você também vai explorar, não é isso? Sem dúvida, é importante. Paraguai, Argentina, É, Uruguai, todos eles têm pecuária, né? todos têm pecuária, uns têm mais avicultura, né, outros suinocultura, mas a pecuária é predominante nesse. A América Latina tem 25% do gado do mundo, Um quarto. um quarto. Esse é um dado impressionante quando a gente analisa em termos de mundo, né? Nós temos 25% do rebanho bovino do mundial aqui na América Latina. É, para ninguém botar defeito. E qual é, por exemplo, não vou falar especificamente do Sindan, mas, por exemplo, a empresa que você trabalha, ela tá além de aftosa, o que se conhece é aftosa, mas além de aftosa tem brucelose, tem. Outro dia me falaram de diarreia viral bovina, que eu nem sei o que é, e quer dizer, eu imagino que seja, porque eu sei o que é diarreia, né? E agora pensando bem, diarreia por vírus deve ser. Enfim, tem outras doenças. Na área da aftosa está tendo agora umas alterações aí, você pode comentar ou não importa. Mas as empresas são calcadas nesse negócio da aftosa ou não? Não. É o que se mais conhece, É, mas. é porque é muito importante. Por exemplo, o Brasil só conseguiu essa relevância mundial, internacional, em termos de carne de boi, ser o maior exportador,
porque a gente conseguiu controlar a aftosa. Então ele tem essa importância exponencial. Se o Brasil, por exemplo, tivesse que conviver com a aftosa, nós não íamos conseguir exportar 1 quilo de carne. Essa que é a grande realidade, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, porque nós estamos atingindo um marco extremamente importante para o controle da febre aftosa agora, em maio. Mas os setores que são importantes na saúde animal, por exemplo, nós temos a área de... Falando pelos segmentos que compõem, né? A minha empresa também tem esses segmentos. A área de indectocidas é muito importante. O Brasil realmente tem uma necessidade enorme de ter um indectocida. Nós temos carrapato, nós temos berne, nós temos vermes intestinais. Então, o animal realmente sem um indectocida ele não vai. Nós temos a área de antibióticos, que também é importante. É decrescente o uso de antibióticos em todos os segmentos, mas é ainda uma área importante. O Brasil também é um país que demanda muito uso de antibiótico. Temos também a área de vacinas, que você citou algumas, todas são importantes, vacinas aviárias, raiva é importante, gumboro, todas as vacinas, né? Então você tem uma série de segmentos extremamente importantes. Só retomando a importância da aftosa, o faturamento da vacina aftosa, comparado com o faturamento da área de saúde animal no ano passado, representou menos de 6%. Então nós temos todo um segmento que dá 94%. Vale ressaltar que aí está incluído também animais de companhia, que é um segmento que cresce bastante. Eu ia te perguntar justamente esse negócio de pet, porque eu não sei gato, cachorro que eu já tenho e tive, você tem uma série de vacinação, tem um cronograma de vacinação. Sem dúvida, cronograma de vacinação, os antipulgas, e hoje é pulga, carrapato e sarna, num pequeno comprimido, quer dizer... É um comprimido? Tem comprimido. Tem umas coleiras também. Tem coleira, tem comprimido, tem injetável, tem puron, tem Spoton, tem uma série de métodos, mas efetivamente hoje você tem disponível um arsenal muito grande. E as multinacionais, essas empresas grandes que a gente conhece, elas atuam em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Algumas não atuam em animais de companhia. O pessoal da área de animais de companhia não gosta que a gente chama de PET, porque fala que é aquela garrafa plástica que tem Coca-Cola. Mas eu no dia a dia falo PET também. Eu me policiei para falar de animais de companhia. Então, animais de companhia. Animais de companhia. É uma área extremamente importante, que cresce muito e na medida em que cresce a classe média brasileira. Então ela é bem dependente da situação econômica da classe média brasileira. Bom, Elcio, você, pelas informações que eu tenho, conhece bem essa área de sanidade brasileira. Como é que você classificaria a questão, não é qualidade, mas a situação sanitária, vamos falar só do rebanho bovino brasileiro? É ruim, é média, é boa, está melhorando, como é que é? Não, a situação sanitária do rebanho bovino brasileiro é boa, é muito boa. O que acontece é que quando você é muito importante, tem que caprichar, né? Então, o Brasil ficou muito importante nessa área. Então não basta só ser boa a sanidade no geral. A sanidade do rebanho brasileiro no geral é excelente. Mas não pode ter nenhum caso aqui, nenhum caso ali, não pode acontecer como esse embarque desastroso que foi feito para os Estados Unidos, com animais, com pedaços de animal com problema. Você está bem a par desse assunto, que nós tivemos um embargo, nós não podemos exportar novamente para os Estados Unidos. Fizemos um embarque para os Estados Unidos, depois o ministro Blairo ter conseguido esse acordo de longos e longos anos de demora. Ele foi lá, conseguiu, saiu de lá com o acordo, fizemos o primeiro embarque e a carne não estava boa para consumo. Tinha pústulas, tinha uma série de coisas. Então não pode acontecer. A nossa evidência é muito grande, não pode acontecer. Então a sanidade no geral é boa, é muito boa, tanto que a gente exporta
para mais de 100 países. Mas não pode acontecer nada que fira essa. A gente tem essa responsabilidade junto com esse volume que a gente exporta. Então, nós vamos para um intervalinho, já a gente continua. Voltamos. Eu converso com o presidente do Sindan, que vou repetir mais uma vez, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Inclui tudo, de bovinos, pelo tamanho, vamos dizer assim, equinos e até animais de companhia. Tá? É o Sindan, é o Elcio In, a gente volta já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente do Sindan, Elcio In. Sindan é o sindicato aí de produtos para a defesa animal, para a saúde animal. E tudo tem a ver, então eu estou tentando entender um pouco o cenário que atua o sindicato. O Brasil é um país muito grande, muito importante na área de pecuária. Antes do intervalo, o Elcio estava contando para a gente que o Brasil tem uma boa sanidade, o rebanho bovino brasileiro. Mas não podemos deslizar. É que nem o Neymar, não pode perder gol, não é Exatamente, é a importância do Neymar, né? Não pode começar a perder gol, perde a importância. Quer dizer, todo mundo estrela. Não, eu queria lembrar que, já que você falou o negócio da fitosa e tal, que, por exemplo, o Brasil não exporta mais suínos porque eles atrelam uma coisa a outra, né? Suíno não tem a fitosa, mas é aquele animal que tem o dedinho cortado, né? Como é que chama isso? Suíno tem a fitose também, não Sim, tem no Brasil. No Brasil não tem. No Brasil não tem. Como chama o pezinho dividido em dois? Agora eu esqueci. Boi tem, porco tem, não lembro como chama. Por exemplo, só o que o Japão importa de carne suína é toda a produção brasileira, quer dizer, o mercado que a gente talvez vá ter acesso daqui a uns 4, 5 anos, não sei. Sim. Mas o mercado atraente para você hoje, com essa tecnologia toda, qual é o mercado que vocês estão explorando, olhando assim, a média distância? O mercado mais importante em volume e até pelas condições brasileiras é o mercado de bovinos mesmo. Bovino. É bovino. Certo? Confinamento, como é que é? Porque o confinamento é complicado. Você sabe, quando você junta muita gente num lugar, começa a aparecer doença, né? A gripe passa para todo mundo. O confinamento, o animal fica 90, 120 dias, muitos animais todos juntos. Ali o consumo é expressivo de produtos para a saúde? É e não é. É e não é. O que segura o confinamento no Brasil, primeiro, a grande quantidade de terras que a gente tem. Realmente o Brasil é privilegiado nisso. Nós temos clima, terra e condições excepcionais para criar bovino a pasto. E o segundo fator extremamente importante para o confinamento é o custo da alimentação, dos grãos, né? Esse ano nós tivemos um ano muito ruim, o ano passado, com o milho. Tivemos um ciclo, né? O milho chegou a 55 sacos, era 25, foi para 55, caiu para 25 novamente, agora está em torno de 40, 44 reais um saco de milho. Então é o que se usa numa dieta, soja, milho. Com o preço alto fica meio inviável. Então ou você tem um confinamento do lado de uma agroindústria, onde você tem byproducts que você pode usar para dar para os animais, ou então fica bem inviável. É por isso que o Brasil até agora não deslanchou. Eu digo não deslanchou, o pessoal da área de confinamento pode não gostar muito que eu estou dizendo, mas toda vez que a gente conversa sobre isso, são em torno de 4 milhões confinados, em torno de 4 milhões. Então eu gostaria de ver 4 foi para 5, foi para 6, foi para 8, porque é fantástico. A pergunta que eu me faço é: será que a gente precisa confinar 8 milhões de cabeças? Libera pasto, por exemplo. Se o Brasil quiser crescer sem avançar, se quiser crescer em bois, sem avançar em mais áreas, que eu acredito que agora não vamos mais, porque são 200 milhões de hectares de gado já, né? Já está bastante. Se o Brasil quiser avançar nisso, talvez seja interessante colocar os animais 90 dias ou 120 dias confinados, você libera pasto para os animais que estão chegando. Então você tem uma possibilidade enorme de, com a mesma terra, né, produzir, ao invés desse
um boi por hectare produzir 1,2, 1,3. Isso seria economicamente muito interessante. Já é um aumento em 220 milhões de Nossa, cabeças. seria 60 Eu milhões queria a te mais. perguntar um negócio que nós falamos antes do programa. A pecuária brasileira, acho que é de corte mais, mas acho que corte e leite também. Ela tem duas fases muito claras, recentes, né? O antes do IATF e o depois do IATF. Qual o reflexo do IATF para a indústria que você representa? Exponencial. A IATF é uma técnica que veio para ficar, ela não é nova, ela está se incrementando. A minha empresa, a Zoetis, tem uma posição de liderança excepcional nessa área de IATF. A gente praticamente introduziu IATF no Brasil. A IATF divide a agropecuária brasileira em dois pontos. A área da eficiência, da modernidade e a área que ficou para trás. Para ter IATF, você precisa ter o IA. Começa com o IA, que é a inseminação artificial. E a inseminação artificial crescia a passos muito lentos, muito lentos. Quando começou a IATF, a gente achou que a IATF estaria atrelada ao crescimento da inseminação artificial. E aconteceu exatamente o oposto. O crescimento da inseminação artificial ocorreu atrelado ao crescimento da IATF. Quem começou a usar viu uma diferença tão grande, tão incrível, que começou a inseminar mais. Hoje eu arrisco dizer, sem sombra de dúvida, que o crescimento da inseminação artificial se deve à IATF. Quer dizer, passou a inseminar mais porque ele viu o resultado do IATF. Exatamente, ele não via esse resultado incrível. E a IATF, que é a inseminação artificial a tempo fixo, ela tem, eu não sou pecuarista, mas me parece que ela tem inúmeras vantagens de eficiência. Sem dúvida. Você prepara, sei lá, 1000 fêmeas para inseminá-las todas no mesmo dia. Exatamente isso. Isso aí é bom? Mas claro que é bom. Você insemina todo mundo junto, precisa ficar olhando qual que está no cio, né? E tem outras vantagens. O Elcio pode contar outras que ele conhece mais do que eu. Você programa, quer dizer, quando vai nascer todos esses bezerros, parece para um leigo como eu, como é que era possível antes da IATF? É a pergunta que eu me faço. É a pergunta que o pecuarista se faz. Puxa, como eu fazia isso antes da IATF? Por isso esse crescimento... É tão prático, os bezerros nascem standard, eles nascem na mesma época, né? Você tem um controle melhor, quando você vai tirar esses bezerros, você vai desmamar, você desmama melhor. Quando você vai comercializar, você comercializa aqueles plantéis todos parecidos, padronizados, né? E só custo, tem vantagem. A IATF é cara para o produtor? É nada. IATF é muito barato para o produtor. Quem tá falando, hein? Puxando sardinha. Olha, chutando alto, eu não estou falando da minha empresa, estou falando no geral, chutando alto, uma IATF custa em torno de R$18. Se você pegar R$18 puxa, um bezerro está R$1.000, quer dizer, um bezerro, quer dizer, você faz um rebanho inteiro, é um negócio incrível. O custo de saúde animal no Brasil é muito barato, por isso eu convoco os produtores, por favor, usem mais saúde animal, não porque eu represento essa indústria, mas porque é extremamente barato. Você tem ganhos de produção, ganhos de produtividade incríveis com pequenos incrementos. E mesmo a vacina, a famosa vacina contra a febre aftosa, ela não era preço controlado, mas era meio controlado, era bem baratinho, né? Mas nós vamos no intervalo. Tá ok. Gente, eu converso com o presidente do SINDAN, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, Elcio Inhe, dando uma bela explicação aí do setor para a gente. Nós voltamos já para o último bloco. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente do SINDAN, o senhor Elcio Inhe, que está falando aí de sanidade, da indústria de produtos para a saúde animal e falando por pecuária também. O maior cliente de vocês é a pecuária de corte pelo número de animais.
Mas também aves nós temos bilhões, né? Suínos acho que são milhões, não sei se chega a bilhões. Quer dizer, o mercado para a saúde animal não tem tempo ruim, né? Céu de brigadeiro, né? Exatamente. Céu de É brigadeiro. desenvolvendo produtos novos e... Céu de brigadeiro em termos de volume para trabalhar. Mas eu ainda acho que o mercado de saúde animal no Brasil é pouco explorado. Para você ter uma ideia, em boi, vou falar o mercado de boi que eu conheço um pouco mais, cerca de R$ 12 por ano é o gasto de um boi. Com sanidade. Com sanidade per capita. Quer dizer, R$ 12 você tira 2 doses de vacina aftosa, que não dá R$ 3. R$ 9 por animal por ano, dá menos de $3. Para manter a sanidade de um rebanho que tem essa proeminência. Então, eu acredito que é muito pouco. Nós temos tudo para aumentar bastante e para isso, evidentemente, o pecuarista tem que ganhar mais dinheiro, que é para poder investir, entre outras coisas, em saúde animal. O governo deixa de fazer muita coisa e em outros setores ele atrapalha bastante. Tem duas perguntas aí para aproveitar o nosso tempo. Uma, qual é o principal... Eu estou te perguntando porque alguém de alguma outra entidade me falou isso. Resch, a maior parte do meu tempo nessa entidade, que eu não me lembro qual era, é para resolver questões legais, burocráticas que o governo brasileiro tem. Quer dizer, o sindicato trabalha pelos seus associados tentando tirar o nó dessa encrenca que é o Brasil, porque é mesmo. Não sei, alguém me falou que para você exportar um produto dos Estados Unidos para fora, você precisa de 3 documentos. Aqui quase 30, então você imagina a maluquice. Uma pergunta é essa. Qual é a tua meta dentro do sindicato? Depois eu faço a outra. O que você mais... Não, realmente a meta é facilitar a nossa vida junto ao governo e facilitar também a vida do governo. A gente tem contato diário com o MAPA, né, com o Ministério da Agricultura, e a gente percebe uma vontade muito grande deles também acabarem com essa burocracia. A legislação brasileira, às vezes, ela é engessada. Eu digo às vezes para não dizer sempre, porque realmente existe um engessamento bem grande, mas o Ministério está muito imbuído no sentido de eliminar essa burocracia ou diminuir ao máximo, né? E a gente também, quer dizer, a gente como consumidor, desse tipo de lei, a gente gostaria que a coisa fluísse mais rapidamente e que esses 33 documentos, não sei se iam virar 3, mas pelo menos 10, né? Já é um avanço. Já seria um avanço. A gente está trabalhando muito forte nisso, numa ação conjunta com o governo. Esse é o plano do governo, o AgroMais, né? Diminuir essa burocracia enorme que existe. Na área de sanidade para vegetal, a grande queixa das pessoas que eu converso aqui é que para você conseguir aprovar um produto junto à Anvisa, enfim, os órgãos aí, IBAMA, etc., é uma verdadeira sessão de tortura. Na área de remédios para animais, também é complicado isso aí? É complicado. Não aceita, por exemplo, se o Food and Agriculture Organization, o organismo americano aprova, ele não vai ser... Não é por isso que ele será aprovado no Brasil. Não é por isso e nessa parte eu realmente acho que o Brasil tem que ter sua própria legislação. Não é? O que é bom lá, às vezes não é bom aqui e vice-versa. Mas, evidentemente, eu acho que isso poderia andar de forma mais rápida. A gente leva muito tempo para registrar um produto no Brasil. Isso é inegável, por mais que o Ministério esteja se esforçando e por mais que a indústria também esteja se esforçando, trabalhando junto, leva-se um tempo, na minha opinião, muito acima do que deveria levar. E vou explicar, tá? Eles têm pouca gente. Não é conversa de deixei para amanhã, não fiz tal. Não, é pouquíssima gente que trabalha nessa área no MAPA, como em todas as outras áreas. É inegável que o Brasil está vivendo uma crise e o funcionalismo tem sido esmagado com essa crise, né, do ponto de vista de pessoas. E do ponto de vista de pessoas, aí sim, o MAPA deveria olhar mais para ter mais gente fazendo isso. Não sei se é possível,
mas assim que for possível, que coloque gente lá para olhar isso aí, para diminuir esse prazo que está ficando assustador. Na área de... Desculpa a comparação, mas é que me ajuda a formular o que eu quero perguntar. Na área de grãos, mais uma vez, na área de sanidade vegetal, as indústrias mantêm uma espécie de radar olhando que praga que está passando perto por aí, né? Tanto que até saiu um documento, 30 pragas que podem atacar a lavoura brasileira. Na área animal também vocês ficam ligados aí com novas doenças que aparecem, sei lá, na Ásia, na Indonésia. A gente fica ligado, mas é menos as Indonésias e mais coisas que acontecem nos países que têm o nível de produção que a gente tem. Por exemplo, quando aparece alguma doença nos Estados Unidos, que é um grande exportador de frango, por exemplo, a gente já fica, puxa, e se acontecesse aqui, né? Mesma coisa com suínos, uma febre suína. Teve uma coisa do frango que não chegou aqui, né? Que chegou nos Estados Unidos. E não chegou aqui, chegou nos Estados Unidos, chegou no Chile e não chegou quase aqui. Apostava meu cabelo que ia chegar, mas não chegou. Foi uma vitória da organização do pessoal da sanidade. Exatamente, pessoal da sanidade juntamente com o governo que atuou pesado nisso e com uma vantagem que no Brasil existe uma concentração muito grande na produção de aves, né, de aves e suínos. Isso facilita bastante o controle de entrada de pessoas, de fluxo de pessoas e animais. Isso facilita bastante. É uma tristeza que tem esses escândalos aí, que eu não sei se isso... Esse da salmonela e outros tantos. Uma vez veio aqui um dirigente importantíssimo, dirigente da União Europeia, era um francês mal-humoradíssimo, o senhor Pascal Lamy. Eu nunca vi ele sorrir. E alguns jornalistas acompanharam ali perto de Minas, em Uberaba, acho que a Sadia tem um negócio de avós ali, de matriz, para mostrar para ele como é que era. Sabe o que a gente conseguiu ver no dia que estava com o senhor Pascal Lamy? Uma parte do prédio. Ninguém entra no negócio de frango. E suíno, eu trabalhei numa empresa que existe até hoje, que é a Grosseries Peak, de suínos. A gente, para entrar lá, quando vieram os primeiros animais na Inglaterra, era banho com escovão para entrar, banho, trocava de roupa. Existe um certo cuidado, isso já está incutido na cultura de quem lida com esses produtos, né? É assim até hoje. E realmente é um processo que se alastraria de forma brutal, né? Você tem uma contaminação num aviário, por exemplo, e em 3 dias pegou tudo. Quer dizer, não se pode arriscar numa produção intensiva como essa que a gente tem de suínos e aves, visitação. O sujeito pode estar vindo de um lugar contaminado, realmente. E vai que é como o vento, gente. Falar um dado econômico, o setor que você representa lá, vem crescendo ano a ano, sofreu com a crise aí desde 2014, e qual a previsão que você tem para 2018? Um ano cheio de eventos, Copa do Mundo, eleição, prisão e o diabo. Não, a área de saúde animal vem crescendo, é inegável, mas o crescimento... Só tem 1 minuto, viu? O crescimento é tímido, baseado justamente no que você falou, na crise que se abateu sobre o Brasil. Então o crescimento, se a gente está crescendo 3, 4, 5, 6% nessa faixa, o ano passado foi 5%, a gente espera que esse ano cresça 5% outra vez. Esse crescimento, perto da importância que tem a sanidade animal, é só por causa da sanidade que nós estamos exportando tudo isso. Porque ninguém compra carne com problema, tá? Seja de frango, suínos ou aves. Então, se o Brasil estivesse crescendo, e eu acho que agora começa a deslanchar, eu espero, a gente tem uma possibilidade de crescimento muito maior. Não nessa faixa de 5%, que é uma média histórica que realmente, nessa área do agronegócio, deveria ser muito mais. Porque o agronegócio vai muito bem. Vai muito bem. Nelson, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Espero que você tenha gostado, volte aqui para falar do Gostei setor. bastante. E, bom dia para nós todos, então, até a próxima vez. Até a próxima e obrigado. Gente, é isso. Segunda a sexta, programa Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau.